Lutero, ele começa a reforma principalmente a partir da compreensão do texto de Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A partir disso, Lutero ele resolve então propor uma reforma na igreja. Por isso que a gente chama de reforma protestante. Apesar de que na prática não foi bem isso que aconteceu. Lutero propôs uma reforma, mas a igreja do seu tempo, ela não aceitou a proposta. Ela rejeitou completamente aquilo que Lutero questionava, aquilo que Lutero falava. E Lutero, então, como ele mesmo dizia, cativo da palavra de Deus, ele não teve opção a não ser continuar com esse movimento que ele havia começado. E esse movimento, então, ficou conhecido como Reforma Luterana. Ou seja, Lutero nunca quis fundar uma nova igreja. Lutero nunca quis se separar da Igreja Católica Romana. Ele queria que a Igreja Católica voltasse à palavra de Deus, voltasse à Bíblia e abrisse mão de toda aquela tradição pesada que ela vinha propagando ao longo dos séculos. E então foi isso que aconteceu. Assim surgiu a Igreja da Reforma, a Igreja Luterana. E a Igreja, ela confessa a respeito da justificação de que nós, seres humanos, não podemos alcançar perdão de pecados, não podemos alcançar justificação diante de Deus por causa das nossas obras, por causa das nossas ações, por causa do nosso mérito. Nós não recebemos perdão por causa de quem nós somos. Nós não recebemos perdão porque nós merecemos perdão. Nós recebemos perdão por causa de Cristo, mediante a fé, ou seja, por meio da fé. Aquele que tem fé, aquele que crê em Cristo, recebe perdão de pecados. Porque a fé diz que Cristo morreu por nós. Morreu por causa dos nossos pecados. E por isso, então, nós recebemos justiça de Deus e recebemos vida eterna. Deus, Ele mesmo nos dá a justiça que Ele exige. Ou seja, nós não somos salvos por obras, ações. Nós não somos salvos por meio das boas ações que a gente faz, por meio das coisas que a gente produz. Nós somos salvos pela graça de Deus, que foi manifesta em Jesus. A salvação nós recebemos se nós cremos em Jesus. E isso nós, como luteranos, conhecemos, nós sabemos disso. E creio que nós também lembramos do dia 31 de outubro, de forma especial, como o dia da reforma. E o texto previsto para esse dia 31 de outubro, para o dia de amanhã, é o texto que está em Filipenses capítulo 2, os versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Se você tem a sua Bíblia, deseja acompanhar a leitura. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Até aqui. Esses versículos, eles nos mostram que Paulo, ele tinha um carinho especial pelos filipenses. E se você deseja saber qual é a história dessa comunidade de Filipenses, você pode ler Atos 16, que lá fala a história de Paulo, e a conversão de Lídia e sua família, também do carcereiro e sua família,
a partir da pregação de Paulo e Silas, e como então, a partir deles, a comunidade de Filipos se cria. A cidade de Filipos, ela era uma cidade muito importante, porque habitavam muitos soldados aposentados lá. Pessoas que haviam trabalhado no exército romano, agora aposentadas, moravam na cidade de Filipos, mas o fato de estarem aposentados não significava que eles não estavam mais servindo ao império. Pelo contrário, eles tinham uma função muito importante como soldados aposentados, que era promover entre a população um sentimento de pertencimento e de aceitação do Império Romano. Esses soldados aposentados, eles trabalhavam para que as pessoas aceitassem o Império Romano, o governo romano, como um governo que pregava paz e prosperidade. E foi exatamente por questionar esse governo, por questionar o senhorio do imperador, que Paulo e Silas foram presos. Porque eles anunciavam que Jesus Cristo é o Senhor do mundo. E essa expressão, Senhor, ela só podia ser usada para o imperador, porque existia uma espécie de culto ao imperador. O imperador, ele era divinizado, as pessoas tinham que dobrar o joelho diante do imperador, como se ele fosse uma figura divina. E os cristãos não concordavam com isso. Obviamente, os cristãos não se dobram diante de homens, mas apenas do Senhor Jesus. E a demonstração dessa realidade também se dá quando Paulo expulsa o espírito de uma jovem que era adivinha. E então, ele é acusado de ser contra os costumes romanos. E essa comunidade de Filipos, ela sofreu muita perseguição também, por causa dessa confissão de que Jesus Cristo é Senhor. Mas ela nunca abandonou a sua fé. Ela permaneceu firme. E, inclusive, foi uma das poucas comunidades que auxiliou financeiramente o apóstolo Paulo, na sua missão de anunciar o evangelho da salvação. E Paulo, na verdade, ele escreve essa carta aos filipenses por causa disso. Paulo estava preso. E naquela época, quando alguém era preso, o Estado não provinha recursos e alimentação para os presos. O preso tinha que se virar. Ele tinha que ser sustentado pela sua família ou por alguém outro. E aqui Paulo, preso por causa do Evangelho, ele era sustentado exatamente pela comunidade dos filipenses. E por isso Paulo escreve essa carta com muito amor por essa comunidade que tem cuidado dele nesse momento de tamanho sofrimento, de tamanha aflição. E então Paulo escreve com gratidão no coração, mas ele também escreve no sentido de fortalecer essa comunidade, orientar essa comunidade, para que eles permaneçam firmes no Senhor Jesus. E por isso que ele diz, desenvolvam a fé de vocês, a vossa salvação, com temor e tremor. O que significa desenvolver a salvação? Poxa, a gente estava falando agora há pouco que na Reforma, Lutero disse que a salvação ela não é obra nossa. A salvação não é uma coisa que a gente faz. É uma coisa que a gente recebe por meio da fé. Então, o que significa esse desenvolver a salvação? Como assim? Será que Lutero estava errado? Será que Lutero é contra Paulo, de alguma forma? Na verdade, não. Na verdade, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que essa fala de Paulo, ela não contraria a salvação por graça e fé, mas ela mostra algumas características dessa salvação. E a primeira dela é que a salvação, ela é sim por graça e fé, mas ela não é algo passivo.
Não é assim que eu posso sentar a bunda no sofá e Deus vai me salvar. E eu não preciso mexer um dedo. Sim, Deus me dá a salvação de graça sem eu precisar fazer absolutamente nada. Mas a partir do momento que eu recebo essa salvação, a partir do momento que eu recebo essa graça, por meio da fé, eu preciso desenvolver aquilo que eu recebi. Percebem? Não é contraditório, se a gente olha bem. Na verdade, nos mostra que a fé ela não é algo parado. A fé ela exige movimento. A salvação exige movimento. Eu acolho a fé, por meio da fé, a salvação, mas a salvação não é uma coisa que eu pego e guardo escondidinho num canto e deixo lá escondido e não faz diferença nenhuma na minha vida. A salvação, ela não é uma ideia. Isso é muito importante. A salvação ela não é uma ideia, não é uma teoria, não é algo que fica só na cabeça. Ela precisa ter consequências práticas, consequências no dia a dia. Porque senão a fé é morta. Então Paulo várias vezes, ao longo da carta, ele vai dar indícios disso, de que a fé é algo que precisa vir seguida de ação. Não basta apenas eu crer no Senhor Jesus e que Ele me salva como um postulado, como uma ideia, como uma frase que eu coloco dentro da minha cabeça, mas isso tem que mover o meu coração e a minha vida para agir. Então Paulo vai falar que os filipenses cooperam no Evangelho. Paulo fala que o amor entre eles deve aumentar, eles devem ser cheios do fruto da justiça, eles devem viver de modo digno do Evangelho, eles devem se empenhar pela unidade e pelo serviço uns pelos outros. E aqui onde nós lemos também, no versículo 12, Paulo fala da obediência, que os filipenses sempre foram obedientes, tanto quando Paulo estava com eles, como também agora quando Paulo não está com eles. Ou seja, todas essas características são coisas práticas. E Paulo ainda faz outras orientações. E, por exemplo, no capítulo 4, Paulo fala a respeito da Evódia e da Sintique, que eram duas servas do Senhor que estavam brigadas. E o que Paulo diz? Paulo diz que elas devem se entender, que elas devem buscar resolver suas desavenças. E Paulo ainda orienta que Clemente ajude elas a se reconciliarem. Ou seja, a fé ela tem consequências práticas. Paulo ainda menciona Timóteo e Epafrodito como modelo de pessoas que vivem a partir da fé, que vivem a partir da confissão pública da sua fé. E portanto, são pessoas exemplo, pessoas que colocaram a sua própria vida em risco pela causa do Evangelho. Se a fé fosse apenas uma questão de uma ideia, de um pensamento, de uma ideologia, eles não iriam fazer isso. Receber a fé, receber a salvação, precisa continuar se desenvolvendo. A salvação, ela é algo que a gente vive no dia a dia. E a gente vai, na prática, se tornando parecidos com Cristo. Porque Cristo é o modelo para nós como cristãos. Ou seja, nós cremos que Jesus nos salvou por meio do seu sacrifício lá na cruz. E que por meio desse sacrifício nós temos a justiça de Deus, não por mérito, não por obras. Mas agora, essa salvação,
ela vai ser desenvolvida no meu dia a dia, quando eu começo a agir como Jesus agia, a falar como Jesus falava, a pensar como Jesus pensava. E a gente vai deixando que Cristo viva em nós. Como diz Paulo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou também, Paulo vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a vida, a partir da salvação, ela é com Cristo. Ela é ser como Cristo. E sem Cristo, não existe vida com salvação. Não é a nossa fé que cria a salvação. Não é o fato de nós crermos que cria a salvação. A nossa fé, ela apenas recebe a salvação. Quem cria a salvação, quem possibilita a salvação é Cristo. Mas pela fé eu recebo essa salvação e passo a viver em conformidade com a palavra de Deus. Um documento que foi escrito pelos primeiros reformadores, ele vai dizer que a fé produz bons frutos e boas obras, e que por amor de Deus se deve praticar toda sorte de boas obras por Ele ordenadas, não se devendo, porém, confiar nessas obras, como se por elas merecesse graça diante de Deus. Isso está na Confissão de Augsburgo, que é um documento confessional da nossa igreja. Ou seja, a gente deve produzir sim boas obras. Não confiar nas nossas obras, mas fazer elas. Confiar, a gente confia apenas em Deus. E então a gente precisa se perguntar de que forma a salvação que eu recebi de Cristo tem determinado os caminhos da minha vida. De que forma esse presente que eu recebi de Deus tem me conduzido. Ou, mais fácil, o que muda na minha vida? O que mudou na minha vida o fato de eu receber a salvação? Porque se a minha vida, antes de receber a salvação, é a mesma que é depois de receber a salvação, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito séria faltando. Se o fato de receber a salvação de Cristo não mudar a minha vida, eu acho que eu não recebi a salvação ainda. Eu acho que eu não creio verdadeiramente, porque aquele que crê verdadeiramente, necessariamente, tem a vida transformada, tem o seu dia a dia mudado, suas prioridades, os seus anseios, os seus desejos, os seus sonhos, a forma como age no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com a sua família, também com aquelas pessoas que não conhece. Será que a minha vida de fato transborda um relacionamento com Deus? Será que os meus relacionamentos mostram de fato que eu creio no Senhor Jesus e por isso sou salvo? Será que a forma como eu me relaciono com a criação de Deus de fato mostra que eu tenho um relacionamento com Deus? A fé em Jesus, ela não pode ser apenas uma informação valiosa, sim. É muito importante saber que nós somos salvos por meio da graça de Cristo, mas se isso for só uma informação, só uma ideia, se as nossas decisões, se a nossa vida, se os nossos relacionamentos não forem transformados, de que forma que as pessoas vão perceber que Cristo vive em mim? Se Cristo vive em mim, isso precisa ser perceptível. Não dá para ser um cristão agente secreto.
Não dá para ser um cristão que não exala o bom perfume de Cristo. Que essas perguntas de fato nos questionem. Será que isso tem feito alguma diferença na nossa vida? Outra característica é que tanto a salvação quanto a fé são dádivas de Deus. Paulo diz, depois de ordenar que eles devem desenvolver a fé deles, eles devem continuar trabalhando para viver a salvação. Paulo vai dizer: Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, se eu quero ter fé, se eu quero ser salvo, é porque Deus colocou esse desejo no meu coração. Se eu tenho fé e se eu sou salvo, é porque Deus realizou isso na minha vida. Começa com Deus e termina em Deus. O próprio crer em Jesus não vem de nós. Por isso, se você tem a pergunta no teu coração, será que eu de fato sou salvo? Será que de fato eu tenho fé? Ora, se você se pergunta isso, é porque o querer já está no teu coração. Você quer ter fé. E isso já é obra de Deus em ti. Porque ninguém quer ter fé por sua própria razão, por sua própria obra, por sua própria força, por sua própria vontade. É Deus quem efetua o querer. E isso nos mostra que é tudo dádiva de Deus. Se até o crer é obra de Deus, isso significa que a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Porque se nós somos salvos, é porque Deus escolheu Deus nos escolheu. Deus quis que nós quiséssemos. Ficou estranho isso, né? Mas Deus quis que a gente quisesse ter fé. Entendem? Então a gente tem que dar graças a Deus. Porque se Deus não quisesse que a gente tivesse fé, a gente jamais teria fé. Porque a fé também é dádiva de Deus. A fé também é um presente de Deus. Não é uma coisa que eu faço. E isso é muito importante. Não é assim, eu quero ter fé em Deus, então eu vou me esforçar bastante e vou ter fé em Deus. Não. Se o Espírito Santo não trabalhar no nosso coração e na nossa mente, e criar fé dentro de nós, nós nunca vamos crer. Por mais que a gente tente, mas é Cristo quem cria em nós o querer e o realizar. Se nós queremos, é porque Cristo quis que nós quiséssemos. E assim a fé, ela se torna também ativa, não no sentido de que nós criamos ela, mas uma vez que nós recebemos, nós usamos, né? A nossa vida é movida pela fé. De novo, ter fé em Deus não significa ficar sentado no sofá. Mas é o próprio Deus também que causa esse movimento na nossa vida. É o próprio Deus que nos levanta e nos diz, vai servir, vai trabalhar, vai fazer a obra que eu tenho colocado para te fazer. Vai ser uma pessoa obediente à minha palavra. Como Paulo diz aqui dos Filipenses, que eles eram obedientes. De novo, a confissão de Augsburgo vai dizer, pois é pela fé em Cristo que recebemos perdão dos pecados e justiça. Como diz o próprio Cristo, depois de haver desfeito tudo isso, deveis dizer, somos servos inúteis. Observando essa característica da fé e da salvação, é importante que nós, que confessamos, recebamos a salvação pela fé. E daí a pergunta que fica a nós é, será que eu tenho agradecido a Deus pela obra que Ele tem feito na minha vida? Pela obra que Ele está fazendo na minha vida?
Porque se tanto querer quanto realizar são obra de Cristo, nós devemos agradecer apenas, se nós não agradecemos, olha a soberba de uma pessoa que tem a graça de crer em Cristo, uma pessoa que recebe o presente de poder crer em Cristo. Não agradecer por isso é muita ingratidão. Agradecer a Deus também é um sinal de que eu creio nele. Quem sabe dar graças a Deus é porque reconhece tudo que Deus fez. E isso revela a verdadeira fé. Se não há gratidão, não há fé. A gratidão é a fé que olha para o passado. A gratidão é a fé que olha para o passado e reconhece tudo aquilo que Deus fez no passado. Então, se não há gratidão, eu vou achar que eu sou melhor que os outros. Porque olha só quanta coisa boa eu produzo, né? Eu sou salvo, eu produzo boas obras a partir da salvação. Olha como eu sou bom. Eu sou bem melhor do que esses que não acreditam em Deus. Eu sou bem melhor do que esses que se dizem cristãos, mas não agem como cristãos. E daí a gente já está bem longe do que é a palavra do Evangelho, do que é a palavra de Cristo. Ou talvez eu possa me considerar melhor do que aquelas pessoas que são cristãs verdadeiras, mas em algum momento cometem uma falha, cometem um pecado. Eu sou tão melhor do que ele. Se não há gratidão a Deus no coração, a gente vai se achar melhor do que os outros. E isso é um sinal de confiança em nós mesmos, nas nossas próprias forças, e não no agir de Deus. Tudo que nós temos, a salvação, a fé, tudo é dádiva de Deus. E receber dessa forma a salvação como dádiva de Deus não nos permite ter uma fé sem frutos. Mas também não nos permite nos orgulharmos da fé e dos frutos que a fé produz na nossa vida. Nós somos pecadores que receberam um presente imerecido, um presente que nós não merecemos. E nós somos chamados a agradecer por esse presente, cada dia, e repartir esse presente com quem ainda não o recebeu. Que a gente possa, hoje, também no dia de amanhã, não apenas lembrar da reforma, mas lembrar da salvação por graça e fé na nossa vida. Porque a reforma não significa nada. O que é importante mesmo é a salvação por graça e fé. É aquilo que Deus fez por nós, por meio de Cristo. A gente comemora sim a reforma, e a gente dá graças a Deus pela reforma. 505 anos, é uma história longa, bonita, mas a reforma em si não é nada. O que é importante é a gente viver a salvação por graça e fé e desenvolver essa salvação no dia a dia, com muita humildade. Abaixa a tua cabeça. Eterno Deus, obrigado, Senhor, que Tu operas no nosso coração a vontade, o desejo de crermos em Ti, o desejo de termos uma fé verdadeira. Desejo esse que nós não conseguimos criar por nossa própria força. Mas, Senhor, que Tu também continues operando o realizar na nossa vida. Que Tu continues fazendo com que essa fé se concretize como realidade na nossa vida. Nós pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos dá uma fé verdadeira. Mas não uma fé estagnada, uma fé morta, mas uma fé que desenvolve a salvação, que coloca em ação a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Ó Senhor, que a nossa vida
exale o bom perfume de Cristo, que a nossa vida seja um espelho de Cristo para o mundo, para que a gente possa refletir Cristo para as pessoas. Não nos deixe numa fé acomodada, numa fé estagnada, mas nos mova para que a gente se dedique à evangelização, para que a gente se dedique à tua missão, para que a gente se dedique em amor ao próximo. E não apenas o próximo que a gente gosta, mas o próximo que está perto de nós. E assim, Senhor, que a tua palavra habite no nosso coração e na nossa vida, e que a gente tenha fome e sede de te conhecer mais e mais, para que a nossa fé e a nossa salvação se desenvolva cada dia mais, e a gente se torne cada dia mais como Cristo, caminhando rumo à eternidade, caminhando rumo à perfeição. Em nome de Jesus. Amém.